Olá, tudo bem? Eu vou explicar para você como que eu trabalho com a redação dos meus alunos, com a redação das minhas alunas. Tá legal? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu não faço uma simples correção. O que eu faço é um trabalho de orientação. Eu faço um trabalho pedagógico com os meus alunos, tá? Eles não recebem um texto com comentários genéricos ou com uma nota que parece sem sentido para eles, tá? Eles recebem um texto com comentários direcionados para eles, para elas. E eles entendem o porquê, então, da nota provável deles. Tá legal? É um trabalho pedagógico, de orientação. Eu comento o texto, eu proponho caminhos para que ele melhore o texto e eu até mesmo reescrevo partes do texto, frases, às vezes parágrafos inteiros. Tá? Então, e eu faço isso por partes. Né? A primeira parte do meu trabalho é um comentário do texto como um todo. Aí eu falo da adequação ao tema, da tipologia do texto, das partes do texto, se cada parte do texto cumpre sua função, da relação entre os parágrafos do texto. Feito isso, né, o texto como um todo, aí eu vou para um trabalho parágrafo por parágrafo. Então, no caso do texto dissertativo argumentativo, que é o do Enem e da grande maioria dos vestibulares, por exemplo, então eu começo, evidentemente, pela introdução. E aí eu mostro ali, olha, a introdução apresenta claramente o tema. Se não apresenta, eu mostro o caminho para que ela apresente claramente o texto, o tema. Né? A introdução mostra, né, qual que vai ser o direcionamento do texto. Se não mostra, eu evidencio o que fazer para mostrar o direcionamento do texto. E lembro, até mesmo reescrevo muitas vezes. Tá? Depois disso eu vou para os parágrafos de desenvolvimento. E aí eu olho lá e pergunto e evidencio se cada parágrafo deixa claras as ideias, né, dele. Se cada parágrafo não fica misturando ideias. E se cada parágrafo de fato desenvolve bem, argumenta bem, né, a respeito daquela ideia que é apresentada nele. Por fim, eu vou para a conclusão, né, e evidencio se a conclusão de fato é coerente com o que foi dito ao longo do texto e, no caso do Enem, se ela apresenta uma proposta de intervenção completa. Tá? E, por fim, eu faço um trabalho linha por linha. Né? O texto apresenta desvios gramaticais? Se o texto apresenta, eu mostro quais são os desvios e explico o motivo dos desvios e evidencio o que fazer para não repetir esses desvios. O texto apresenta frases truncadas? Se ele apresenta frases truncadas, eu mostro por que a frase está truncada e apresento caminhos para evidenciar, para evitar, né, que essa frase fique truncada. Reescrevo a frase e mostro, né, qual foi o recurso linguístico que eu usei para evitar o truncamento. Tá? Quando a gente fala de frase truncada, é uma frase que não deixa muito clara a ideia, e aí então quem entende é o leitor, né? Então, apesar de o texto não ser muito claro, o leitor entende. Sabe aquela história? Ah, dá para entender, né? Sim, dá para entender. Mas domínio de linguagem não é dá para entender. Domínio de linguagem é a frase é clara, a frase não tem truncamento. Tá? E também olho para os aspectos ligados à coesão textual, né? Ou aos operadores argumentativos. Então, o texto apresenta elementos de coesão intra-paragrafais, elementos de coesão interparagrafais. E se apresenta, eu mostro quais são e evidencio que estão bem empregados. Se não estiverem bem empregados, eu mostro o que fazer para que eles sejam bem empregados. E se o texto não apresenta, eu mostro, né, o que precisa ser feito para que haja, então, esses elementos de coesão que são necessários para todo o texto. Então é isso. Né? São 3 partes de um trabalho pedagógico, o texto como um todo, depois parágrafo por parágrafo e depois linha por linha, tudo personalizado. Por isso que os nossos alunos, de maneira geral, conseguem excelentes resultados. Beleza? Valeu aí, um abraço. Ah, e faltou uma coisa, né? E não foi sem querer. Eu falo muito sobre o projeto de texto. Então, quando eu falo, e faltou uma coisa, quer dizer, isso não estava, teoricamente, né, no meu projeto. Tá? Então, a gente fala muito sobre como elaborar um bom projeto de texto e qual que é a relação entre um bom projeto de texto e um bom texto. Em decorrência desse trabalho
todo tão completo, os nossos comentários, evidentemente, ficam relativamente longos. Tem comentários de 10 minutos, de 20 e comentários de até meia hora. Eu encaminho sempre gravados para os meus alunos. Tá joia? Valeu aí. Agora sim. Um abraço e até mais.